O presidente Jair Bolsonaro tem uma situação de saúde bem mais grave do que o ex-presidente Fernando Collor de Mello. O presidente Jair Bolsonaro ele está ainda num período praticamente pós-cirúrgico, ainda se recuperando de uma cirurgia recente. Isso não fortalece de jeito nenhum a decisão do ministro Alexandre de Moraes ou a sua suposta força, mas faz o oposto, né? Fragiliza a sua legitimidade e é isso que nós estamos vendo. A médica no ex-presidente Jair Bolsonaro, preso na Papudinha, em Brasília, e enviou o laudo ao gabinete do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. O exame foi solicitado em janeiro para avaliar o pedido de prisão domiciliar dos advogados do ex-presidente. O documento registra que Bolsonaro recebe tratamento adequado no presídio, com dieta especial, controle da pressão arterial e acompanhamento médico com exames periódicos. A análise indica que não há necessidade de cuidados em nível hospitalar, o que reduz a possibilidade de prisão domiciliar. O laudo também descreve que ele apresenta múltiplos problemas de saúde. Na avaliação psíquica, Bolsonaro informou que busca se manter emocionalmente equilibrado por preocupação com a filha, Laura Bolsonaro, a enteada Letícia Firmo e a esposa, Michele Bolsonaro. Ele relatou não fazer acompanhamento psiquiátrico ou psicológico e procurar atendimento médico apenas quando necessário. O laudo registra visitas de um pastor e informa que não foram identificados sinais de depressão nem uso de medicação antidepressiva. O documento também registra a presença de sinais e sintomas neurológicos que aumentam o risco de novas quedas, o que exige investigação médica mais detalhada. Como medidas provisórias, a Polícia Federal sugeriu a instalação de grades de apoio em corredores e banheiros, campainhas de emergência e dispositivos de monitoramento, acompanhamento contínuo nas áreas comuns, avaliação nutricional com dieta adequada, prática regular de atividade física conforme condição clínica e tratamento fisioterápico contínuo com foco em força muscular e equilíbrio postural. Ana, só para trazer, hoje a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro publicou nas redes sociais uma carta que ganhou de Jair Bolsonaro em referência aos 18 anos de casamento. No texto, o Jair Bolsonaro escreveu o seguinte, abre aspas, "Oi, Mi, obrigado por você existir. Suas mensagens me confortam. Hoje, 18 anos juntos. Sou 100% fiel ligado a você. Dias difíceis, mas com esperança. Ansioso para te ver novamente. Te amo para sempre." Fecho aspas. Tá aí então, Ana, essa mensagem publicada por Michele Bolsonaro, né, do ex-presidente. E ele disse, inclusive, à Polícia Federal que tanto a mulher quanto a filha, a Laura Bolsonaro, são motivos, né, para mantê-lo ali emocionalmente um pouco mais calmo, mais tranquilo diante da situação. Então, Paula, nós temos um Ministério dos Direitos Humanos. O Brasil tem isso, Ministério dos Direitos Humanos. E, no entanto, eu acho que a última coisa que essa pasta coloca em ação é a defesa dos direitos humanos. Só defende os direitos humanos de um lado do espectro político e ideológico. Isso agora é mais claro ainda. E é um relatório, Paula, quando a gente lê, bate até uma certa nostalgia, uma tristeza, porque é um relatório que vem da Polícia Federal e é um relatório que tem um peso político, né? Não é um relatório técnico apenas, é um relatório político da Polícia Federal. A outrora grande Polícia Federal, ainda tem muita gente boa na Polícia Federal, a gente sabe disso, mas infelizmente a imagem que a Polícia Federal passa hoje é como uma polícia privada do lulopetismo, do ministro Alexandre de Moraes, do Lewandowski, né?
quando ministro da Justiça. Então, o peso desse laudo é um peso político e é um laudo completamente assimétrico quando se trata de prisão domiciliar, porque fica muito óbvio que o rigor ele varia muito conforme quem é o réu, né? E o que o réu significa. Porque esse tipo de relatório, ele não foi apresentado, por exemplo, para a prisão agora domiciliar do ex-presidente Fernando Collor de Mello, que está em casa com bipolaridade, com comorbidades, né, com doenças, está numa prisão domiciliar. Eu não sou médica, mas o presidente Jair Bolsonaro tem uma situação de saúde bem mais grave do que o ex-presidente Fernando Collor de Mello. O presidente Jair Bolsonaro ele está ainda num período praticamente pós-cirúrgico, ainda se recuperando de uma cirurgia recente. Então, Paula, o Alexandre disse, né, que cada ministro estabelece limites e é assim que a gente se sente no Brasil, infelizmente, sendo que o limite deveria ser a Constituição. E aí, quando tudo converge para o gabinete de um ministro, para a vontade daquele ministro, aí a Justiça deixa de ter a bússola constitucional, né? A Constituição deixa de ser a bússola constitucional e aí passa a ser personalizada. E isso não fortalece de jeito nenhum a decisão do ministro Alexandre de Moraes ou a sua suposta força, mas faz o oposto, né? Fragiliza a sua legitimidade e é isso que nós estamos vendo. Quem é o réu e o que ele ainda significa no campo político. Este é o medo do sistema. Augusto, também quero te ouvir sobre essa perícia, né, esse laudo, relatório da Polícia Federal aí que, no entendimento deles, Bolsonaro deve permanecer. Agora, claro, a gente lembra que esse relatório vai ser anexado nos autos para a decisão do ministro Alexandre de Moraes, mas tudo indica aí que fica mais longe, né? Ele é o chefe da junta médica também. Também, ele entende faz de conta que entende de medicina. Eu vou repetir o paralelo aí que é inevitável. Pensem no autor do atentado, que vida leva, e pensa na vítima, que está submetida a condições bem piores que as do Adélio Bispo e que não cometeu crime nenhum. Esse é o Brasil. Esse é o Brasil. De novo, vou repetir até que o Brasil volte ao normal. Quem não cometeu crime está preso nessas condições. O autor de um atentado que por pouco, muito pouco, não matou o candidato à presidência da República, esse aí é tratado como uma coisa doce, né? Desde o dia do atentado. Não investiga, continua investigando tudo sobre o Bolsonaro, apesar da condenação. Sobre o Adélio, o inquérito parou rapidinho, não investigaram nada, há vários mistérios a resolver, mas deixa ele descansar, porque ele está cansado daquele dia, ainda. Sim. Falando do quadro de saúde de Bolsonaro, foram relatadas ali 7 doenças crônicas. Eu vou trazer aqui para a nossa audiência: hipertensão arterial sistêmica, apneia obstrutiva do sono grave, obesidade clínica, aterosclerose sistêmica, doença do refluxo gastroesofágico, queratose actínica, que seriam lesões na pele, e aderências intraabdominais. Foram essas as doenças relatadas aí por esse laudo, por esse relatório da Polícia Federal. E tem um outro ponto que chama atenção e que deve preocupar muito Bolsonaro, os familiares, os advogados, é que o laudo chamou atenção para o risco de queda. E aí eles precisam de mais investigação para entender quais são as hipóteses diagnósticas aí desse possível risco de queda que ele já teve. A gente lembra, no mês passado, ele caiu, chegou a bater a cabeça, teve ali um traumatismo craniano de forma leve, foi encaminhado ao hospital, mas essa realmente é uma preocupação que foi incluída no relatório, mas ainda assim a PF entende que Bolsonaro deve permanecer onde está.
Depois de fazer um laudo atestando todas essas doenças, óbvio, eu não sou médico, mas a lógica nos ensina que, diante de uma série de doenças como essa, a prevenção, até porque trata-se de um paciente idoso também. Eu não estou falando de um jovem de 20 anos em que, obviamente, o vigor físico pode compensar uma série de coisas. Ainda assim, com todas essas comorbidades, naturalmente, o atendimento deveria ser muito mais rápido e melhor. E é óbvio que uma cadeia não tem isso, por mais que seja Papudim, enfim, com atenção maior por parte ali dos carcereiros ou da Polícia Militar, que é exatamente quem trabalha naquela região do Distrito Federal, como mencionou o Alexandre, mas a questão é óbvio que nós temos uma condição muito clara aqui de que uma visão humanitária deve prevalecer. Uma visão, e aí a prisão humanitária, além do que se trata de uma prisão abusiva, arbitrária, completamente baseada num julgamento que jamais deveria ter existido. Imagina o presidente, em algum momento lá que ele lembra o porquê que ele está lá, e ele lembra de todo o processo, do abuso do processo, do foro inadequado, da forma como a própria defesa dele não teve acesso a poder, obviamente, se defender. Lembro da história do data dumping, aquele monte de documento que chegou em cima da hora e não puderam ler, sequer ler, para poder usar na defesa. Eu ainda vou me dirigir aqui aos advogados do presidente Bolsonaro. A estratégia de mandar cartas, esperar, fazer outra petição para o ministro não está resolvendo o problema. Não é hora de dar entrevistas mais, digamos, presentes, claras, objetivas, diretas, de tornar o que está acontecendo público. Nós estamos falando aqui de um tratamento de um ex-presidente sob cárcere privado sem as condições para ele, que tem comorbidades claríssimas atestadas pela Polícia Federal. É desumano. Nós estamos falando de desumanidade. E, de novo, eu há pouco falei que o Supremo Tribunal Federal era fonte de segurança jurídica e agora também eu posso dizer é fonte de desumanidade, porque ninguém conseguiu perceber a gravidade do caso, levando-se em conta que eu tenho uma série de outros ex-presidentes ou autoridades que também receberam um atendimento, digamos, mais humanitário e foram cumprir a pena, em que pese nos outros casos julgamento justo, nesse caso injusto, mas domiciliar. Do que nós estamos falando?